Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 25, 26, 27, 28 e 29. Esse texto que Deus me deu, Deus bateu muito forte ao meu coração para transmitir a esta igreja. E diz assim a palavra do Senhor: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha de novo para o teu irmão, para ele não se esquecer. Pegue na mão dele, pegue agora na mão dele, aleluia, aperte a mão dele e diga para ele assim, ó: Deus te chamou. Não, como profeta, fala: Deus te chamou para ser uma bênção. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora diga para ele: dê um glória a Deus, por favor. Meus amados irmãos, esse texto da palavra de Deus a qual eu li é um texto que até fala a respeito da loucura de Deus, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E quando se fala em loucura, se fala em coisas que ninguém entende aquilo que você faz. Na verdade, a Bíblia Sagrada fala que um homem espiritual define tudo, mas ele não é definido por ninguém. Deus é do mesmo jeito. Algumas vezes ninguém entende o que Deus está fazendo na vida de um ser humano. Até alguns dizem que Deus complica, mas explica. E quando Deus chamou a vida de Paulo, Deus mudou o teu nome, que se chamava Saulo, e colocou o seu nome de Paulo, para lhe orientar como deveria ser uma bênção nos caminhos do Senhor, como era verdadeiramente ser um grande evangelista, ser um grande missionário, um grande percursor da palavra de Deus, um grande homem de Deus. E Paulo, recebendo essas orientações de Deus, Deus colocou uma responsabilidade nos seus ombros. E quando Deus colocou uma responsabilidade nos seus ombros, Paulo sentiu isso, que até mesmo Paulo disse: ai de mim, aleluia, se não anunciar esse evangelho, pois foi-me imposta, foi-me outorgada esta responsabilidade. Paulo viu que o evangelho não era um lugar de teatro. Paulo viu que o evangelho não era um lugar de brincadeira, de polícia e ladrão. Paulo viu que o evangelho não era correr atrás, aleluia, e perseguir os crentes como Paulo fazia antigamente. Aliás, que existe muitas pessoas em nosso meio que eu não sei que vem fazer na igreja, mas gosta de perseguir o outro irmão. Mas Paulo viu que não era isso o evangelho. Paulo viu que o evangelho, no entanto, Roma estava com vergonha do evangelho, porque lá em Roma existia alguém que atribuía maldade sobre os evangélicos, sobre os crentes daquele tempo. E Paulo disse: olha, povo de Roma, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho transforma a vida do homem. Evangelho faz que o homem, aleluia, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Quando eu digo isso, ser uma bênção nas mãos de Deus, eu falo com respaldo bíblico. É todos aqueles homens de Deus que andam nos caminhos, traçam os caminhos do Senhor. Esse homem é bem-aventurado. Deus não decepciona, mas Deus sempre surpreende diante as suas caminhadas. E quando eu começo a entender isso na Bíblia Sagrada, eu começo a entender
que Deus lhe orientou a vida de Paulo para corrigir uma cidade, para corrigir uma igreja e para levantar homens de Deus para fazer a tua obra em uma cidade chamada cidade de Corintos. E quando Paulo começa a orientar essa cidade, Deus, aleluia, escreve algo sobre o coração de Paulo. E Paulo, ainda morando em Éfeso, Deus orienta a Paulo: Paulo, eu quero que você vá àquela cidade, mas porém, lhe manda uma carta. Na segunda viagem de Paulo, na grande, aleluia, metrópole de Coríntios, essa metrópole que lhe mostrava muitos atributos, muitos, aleluia, frutos que aquelas cidades estava conquistando. E quando eu começo a observar isso, Paulo quis quebrar alguns protocolos, Paulo quis quebrar algumas éticas, que até mesmo foi contra a vontade de Paulo, mas Paulo estava orientando a igreja de Coríntios, Paulo estava falando sobre a igreja de Coríntios. E quando Deus fala para Paulo: Paulo, talvez o que eu estou dizendo a você vai ser loucura para os homens, mas a minha, aleluia, mas a minha loucura é mais sábia do que os homens. Paulo, muitas pessoas vão te questionar, muitas pessoas vão bater de frente com você, mas eu escolho quem eu quero, eu abençoo quem eu quero, eu levanto quem eu quero, porque ainda eu sou Deus, eu não perdi o meu controle, aleluia, eu não estou equivocado, eu sei quem eu chamo, e quando eu chamo, todos que eu chamo, primeiramente, vêm para aprender e não para ensinar. Por isso, meus irmãos, que ninguém tem que ser melhor do que ninguém. Por isso que eu digo na igreja que o primeiro sinal, a primeira virtude de um homem de Deus está na sua humildade. Quem é alguém? Quem pensa que é alguém, aleluia, que quando chegou na igreja não sabia nada, mas hoje sabe ensinar, hoje sabe cantar, hoje sabe pregar, hoje sabe orientar. E o que eu quero dizer, Paulo estava aprendendo com Deus, e Deus disse para ele: Paulo, eu quero que você vá a essa cidade e avisa esses homens, avisa essas mulheres. Na verdade, Paulo, alguém vai questionar com você, vão bater de frente com você, mas Paulo, não olha isso não, Paulo não fica preocupado com isso, vai porque eu vou ser contigo. E quando Paulo começa a questionar, e Paulo começa a quebrar alguns protocolos, Paulo quer ser que nem Cristo. No entanto, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Primeira coisa que Paulo teve que fazer, teve que educar a igreja de Coríntios. Qual é essa educação? Igreja essa que tudo que essa igreja fazia, existia contendas, existia confusões, existia, aleluia, dentro dessa igreja, contrito, cada um brigava com o outro, cada um, aleluia, estava em contraste, estava em oposto, em opiniões, aleluia, para querer destravar a vontade soberana de Deus. Mas quando acontece isso, a Bíblia Sagrada fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa guerra é contra as potestades dos ares. Por isso que, aleluia, não tem mais nada do que de você ficar com a carinha fechada, não cumprimentar mais o irmão que está do teu lado, porque a sua guerra não é com tal fulana, nem com tal fulano, a tua guerra é contra a hoste maligna, contra o inimigo das nossas almas. E hoje Deus quer lhe orientar,